Aleluia. Podeis assentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, eu quero colocar um tema nessa mensagem de hoje. Ser fiel, mesmo quando ninguém está vendo. Essa é uma das maiores dificuldades. Muitas vezes nós mantermos a fidelidade quando ninguém está vendo. Sabe, queridos, estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão confundindo o evangelho com marketing, com propaganda. Então as pessoas fazem até marketing do evangelho. E a gente escuta algumas pessoas aí falando sobre Deus como um produto, sobre o evangelho como um produto. E para vender um produto você deve fazer uma boa propaganda. E às vezes nessa ânsia de fazer uma boa propaganda, as pessoas quebram alguns princípios. Tem alguém aí me entendendo? Sabe, eu quero ler alguns textos hoje. Eu quero começar por 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. A gente poderia ler desde o versículo 1, mas eu quero ler aqui o versículo 5 e o versículo 6. Amém? Porque hoje nós vamos falar de uma coisa que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de viver: humildade. Porque a humildade, ela é algo que muitas vezes confronta o nosso orgulho. E muitas vezes sem querer ou sem perceber, nós estamos tão mergulhados no orgulho, que quando nós precisamos agir em humildade, nós achamos que nós estamos sendo tratados com inferioridade. E humildade, irmãos, ela realmente é uma humilhação. Certa vez eu ouvi de um pastor e eu achei isso muito interessante. O pastor disse assim para mim: se você se humilhar, ninguém te humilha. Você pode repetir isso comigo? Fala assim, ó: se eu me humilhar, ninguém me humilha. Se você for uma pessoa simples, se humilhar, ser humilde, ninguém vai te humilhar. E olha só aqui que o texto diz. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Fala assim comigo: Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Graça é favor, é dádiva. Então, se Deus resiste o soberbo, quer dizer que Deus, ele não favorece aquele que tem um coração soberbo. Mas aquele que tem um coração humilde, Deus ele favorece. Deus ele entrega graça. Deus ele entrega dádivas. Deus ele age com benevolência. Humildade não é você pensar menos de si. Você sabe quem você é. Amém? Mas humildade é você pensar menos em si para favorecer o outro.
E isso é difícil hoje, pensar menos em si, para poder pensar mais no outro. E muitas vezes as pessoas falam assim: não, eu tenho amor próprio. E talvez ela está trocando nome, orgulho, por amor próprio. Amor próprio é uma coisa, orgulho é outra. E os dois não andam juntos. E aqui o texto ele está deixando claro. Pedro está nos ensinando. Ele começa dando conselho para os jovens. Ó, jovens, respeita os mais velhos. Irmãos, hoje isso é raridade, é dificuldade. Então eu quero falar aqui, estabelecer um princípio para nós como igreja. Irmãos, respeita os mais velhos. Sabe, irmãos, eu vou usar alguns exemplos. Talvez venham algumas irmãs aqui da nossa igreja conversar comigo. Eu tenho 36 anos, 36 ou 37? Eu sou de 83. Olha só, eu até me perdi. Eu sou de 83, vai as contas aí, 83 para 37. Vou fazer 37. E aí tem algumas irmãs aqui da igreja, senhoras. E aí, 70 anos. E elas vêm conversar comigo, me chama de Senhor, reconhecendo, vamos dizer assim, o meu papel aqui na igreja, por ser o pastor dela. Só que quando esse senhor ou esta senhora, como nós temos aqui também alguns irmãos de idade, vêm conversar comigo, me chamando de senhor, eu paro, eu ouço, porque eu tenho que respeitar, porque eu ainda preciso caminhar muito para chegar onde eles chegaram. Talvez Deus pode ter colocado uma autoridade em mim para ser um sacerdote, para ser um pastor, mas biblicamente falando, mesmo que espiritualmente falando, eu tenho autoridade por ser o pastor dessa ovelha que é mais velha em idade do que eu tenho que respeitar o ancião, porque essa é a vontade de Deus. E hoje a gente vê jovens que não dá mais atenção nem para os pais, quanto mais. Tem alguém me entendendo? Eu tenho um pastor chamado pastor Sebastião, e não só ele, mas todas as vezes que um pastor mais velho vem conversar comigo, eu presto atenção no que ele está falando. Eu tenho que respeitar as autoridades, pessoas que fizeram muitas outras coisas. Isso é agradável diante de Deus. Então eu, por ser mais jovem, talvez eu tenha uma visão diferente da atualidade, não me dá o direito de desrespeitar aquele que já caminhou antes de mim. Tem alguém aí? Hoje é um culto de ensino, amém? Então nós estamos falando um pouco sobre o comportamento. E o texto ele continua dizendo, falando no versículo 5: sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. Talvez você fale assim: pastor, mas o que isso tem a ver com o tema da mensagem que o senhor falou? Servindo ou sendo fiel, mesmo quando ninguém vê. Eu já vou te explicar. Porque quando eu sou humilde, eu estou vivendo a vontade de Deus, eu estou caminhando conforme aquilo que Deus nos direciona. Eu não preciso fazer as coisas porque tem alguém vendo. Eu estou fazendo as coisas porque eu já entendi. E por conta disso, eu não vou fazer para me aparecer. Eu vou fazer porque eu sei o meu posicionamento. Eu sei aonde eu estou. Então eu não preciso mostrar para os outros. Irmãos,
Vamos continuar lendo aqui, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Uma outra tradução fala assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo o Senhor te exalte. Quando você é uma pessoa simples, quando você é uma pessoa humilde, quando você é uma pessoa que reconhece o seu posicionamento, você não vai servir para ser visto, você vai servir porque você sabe quem você é. Eu não quero servir para poder receber um tapinha nas costas, ou para os outros falar: nossa, que atitude legal, que atitude boa, parabéns, é isso mesmo, você fez algo bom, porque eu já estou fazendo querendo ser reconhecido por alguém. Eu estou fazendo com o princípio errado. O meu coração tem que estar guardado, amém? E é aqui que está a dificuldade. Será que eu consigo ser fiel quando ninguém está vendo? Será que eu sou o mesmo quando eu não estou perto das pessoas que me conhecem? Será que eu sou o mesmo no anonimato? Será que eu sou essa pessoa simples? Será que eu sou essa pessoa humilde? Será que eu sou realmente servo quando ninguém está vendo? Ou para eu poder mostrar a minha humildade, eu preciso fazer alguma coisa? Irmãos, me desculpem, nós vamos ler um texto agora. A nossa igreja tem assistência social. Eu conversei com a irmã da assistência social e eu quero passar esse conselho aos irmãos. Abre comigo em Mateus capítulo 6. Amém? Tem alguém aí? Quem está feliz aí? Olha só o que a Bíblia diz. Versículo 1: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Eu vou ler de novo. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quando você for fazer alguma coisa para alguém, irmãos, você não precisa sair falando e fazendo propaganda. Quando você for levar a cesta básica na casa de alguém, pare de ficar tirando foto e colocando nas redes sociais, expondo a dificuldade daquela pessoa. Uma pessoa madura sabe suprir a necessidade, guardando a integridade daquela pessoa. Todo mundo sabe, a igreja está fazendo um trabalho bem feito, sim, mas se você está querendo propaganda, o texto é a Bíblia que está falando, não é o pastor. O que o texto está falando aqui? Não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Posso ouvir um amém? Irmãos, é a Bíblia. Talvez você fale assim: ah, pastor, mas o tempo é outro, então para de pregar a Bíblia. Quando você for ajudar alguém, irmãos, olha o que o texto continua dizendo, versículo 2: quando pois deres esmolas, a esmola, a palavra esmola, ela tem vários significados, pode ser oferta, pode ser contribuição, pode ser ajuda. Quando você der uma esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem, olha aqui que eles falam, olha aqui que a Bíblia fala, como fazem
os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Eu vou lá para a rua, vou dar marmita, vou tirar foto, vou fazer vídeo, vou expor a vergonha da pessoa, e em cima do que o outro está passando, eu quero receber tapinha nas costas. Olha nas redes sociais hoje. Olha nas redes sociais hoje. Pastor, o senhor está falando mal? Não, eu estou pregando a palavra. Cada um presta conta. Tira foto, expõe a pessoa que está passando dificuldade. Irmãos, quem aqui gosta de passar dificuldade? Tem alguém que gosta? Hã? Se você estiver passando dificuldade, você quer que a sua dificuldade seja exposta? Se você está passando por um momento difícil na sua casa, irmãos, isso é humilhar a pessoa. Não faz isso. Leva a cesta básica, ora com a pessoa, se possível for, se você tem condições ou conhece alguém, ajuda ela profissionalmente, dando um emprego, fazendo alguma coisa. Mas o texto está falando, não deixa tocar trombeta. Tocar trombeta está falando sobre louvor. Não deixa com que as pessoas fiquem te paparicando. E tem gente que fica fazendo isso para receber paparico, elogio. Faz o seu trabalho, irmãos, e deixa que os outros te louvem. Deixa que os outros reconheçam aquilo que você está fazendo. E o texto continua, versículo 3: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a sua mão direita. Irmãos, olha o que ele está falando. Ele está falando do mesmo corpo. Vamos usar o corpo como igreja? Eu vou usar um exemplo, tá? Eu vou lá e levo uma cesta básica para o irmão Danilo. O outro irmão Danilo tem o mesmo nome, não precisa ficar sabendo. Que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Ajuda o irmão. Nós já fizemos, irmãos, vaquinha para poder pagar aluguel de uma pessoa, para pagar água e luz de uma pessoa. E nós só falamos, precisamos pagar água e luz de um irmão. Alguns irmãos podem ajudar. Nem saí, nem falei de altar. Fui em alguns irmãos. Ai, pastor, mas você está falando o que você fez? Eu estou falando porque eu estou ensinando. Eu não estou querendo, eu estou ensinando vocês. Por quê? Porque a gente foi fazendo, e eu fui conversando com alguns irmãos que podiam. Fomos lá, entregamos para a pessoa, acabou, resolveu o problema. Tem alguém me entendendo? Isso é você fazer as coisas com o coração correto, com a intenção correta, humilde debaixo das mãos de Deus. Não é querendo paparicar o seu orgulho, falando, olha o que eu fiz, olha o quanto eu ajudei. Eu dei isso para o irmão, eu dei aquilo para a irmã, eu saí para fazer isso. Irmãos, a Bíblia está ensinando outra coisa. Versículo 4: para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu pai que vê o que está em secreto, ele te recompensará publicamente. Você não precisa sair fazendo propaganda, deixa que Deus te promove, irmãos. Se você promover a verdade, é Deus quem te promove. Se você quer receber recompensa de Deus, faça o que é certo com a intenção correta no seu coração, e é Deus quem vai te levantar, é Deus que vai te mostrar. Vai acontecer que a conversa vai sair, mas que não sai da sua boca, que você não fique fazendo stories, que você não fique fazendo publicação, que você não fique fazendo divulgação. O seu trabalho é ajude. Posso ouvir um amém aí?
Por isso que eu tenho que ser fiel, mesmo quando ninguém está vendo. O meu trabalho tem que ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. Propaganda é uma coisa, evangelho é outra, muito diferente. Propaganda atrai clientes, evangelho forma discípulos. Aí você escolhe o que você quer viver com Deus. Você quer viver o evangelho? Você vai ter que se tornar um discípulo. Agora, se você quiser viver propaganda, talvez você só está aqui para receber alguma coisa. E a Bíblia fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. A Bíblia fala no livro de Atos, se não me falha a memória, capítulo 10, versículo 35 ou 36. Mais bem feliz é dar do que receber. Discípulo tem um coração disposto a dar. Cliente só quer tirar vantagem. Quem é discípulo aqui? Então não vive atrás de propaganda, vive atrás do evangelho. O evangelho está falando para você fazer, mesmo quando ninguém está vendo. Você não precisa mostrar para ninguém. Vai chegar um dia que você vai ter que estar diante de Deus. E aí você vai falar assim: Deus, mas eu fiz isso. Deus, mas eu fiz aquilo. Deus, eu fiz aquilo outro. O Senhor não viu? Ele falou assim: eu vi. Mas só que quanto a isso você não tem recompensa. Por que eu não tenho recompensa? Mas eu fiz ainda falando do teu nome. Porque olha aqui o texto, você quis mostrar para todo mundo, você não quis fazer para mim, você quis fazer para o mundo. Você não quis fazer para mim ver, você quis fazer para o mundo ver. Você não quis fazer porque o seu coração tinha aprendido o que é correto, você quis fazer para se aparecer para os outros. Você estava fazendo algo bom com a intenção errada. Você estava fazendo algo bom com a intenção errada. Pastor, mas a pessoa recebeu, não foi algo bom? Foi, você ajudou ela, mas a motivação do seu coração foi errada. Eu estou falando que você deve fazer, mas com a motivação correta. Posso ouvir um amém? Mateus capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Depois você lê esse capítulo todo, amém? Quem vai ler o capítulo 23 de Mateus aí, inteiro? Depois você lê todo. Olha aqui que Jesus ele fala vamos falar da igreja da época. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Olha aqui que Jesus está falando dos escribas e dos fariseus. Tudo que eles estão falando é até verdade, pode até praticar, mas não imitem eles, porque o que eles fazem não comprovam com aquilo que eles dizem. Jesus ele está olhando para você e ele vai fazer uma comparação daquilo que você faz e daquilo que você diz. Vamos continuar lendo. Versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem consigo largos filactérios. Filactérios significa ensinamentos ou fundamentos. Trazem contigo grandes ensinamentos, grandes fundamentos. Eles ficam fazendo aquelas rezas grandes, compridas,
nas coisas difíceis. Continua aqui. E alargam as franjas das suas vestes. As franjas, irmãos, é porque é um costume das roupas dele, tem as franjas. E nas franjas tem os nozinhos, e aqueles nozinhos quer dizer os mandamentos. Então eles andam passando a mão naquelas franjas, porque aquelas franjas simbolizam os mandamentos. Então eles estão falando o seguinte, ó, eles andam com as franjas longas, para eles mostrarem os mandamentos. Mas olha aqui que o texto vai falando. Amam os primeiros lugares na ceia, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e querem ser chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Está querendo ser reconhecido pelas pessoas. Versículo 8. Vós, porém, não queirais ser mestres, ou Rabi, porque só há um mestre, a saber, o Cristo. Todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chamais de vosso Pai, porque há um só Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Olha aqui que ele está ensinando. Porque o maior dentre vós tem que ser servo. Versículo 12. E o que a si mesmo se exalta, será humilhado. E o que se a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então olha o que ele está falando. Não queira se aparecer, não queira se mostrar. Faça com o entendimento correto. Eu estou fazendo porque eu quero agradar a Deus. Se eu fizer com o entendimento correto, se eu fizer querendo agradar a Deus, com o propósito certo, o texto está dizendo, o texto diz aqui, porque se eu a mim mesmo me exaltar, olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo, vai dar uma marmita com o celular na mão, vai levar uma cesta básica e faz aquele monte de coisa. Se eu estou me exaltando, é uma questão de tempo, porque o texto está falando, aquele que se exalta, vai ser humilhado, mas aquele que é humilde, aquele que não quer se aparecer, quem promove é Deus. Por isso que eu tenho que ser fiel quando ninguém está vendo. Quem quer ser escolhido por Deus aqui? Quem quer fazer a vontade de Deus aqui? Irmãos, até hoje, eu e o Danilo, nós conversamos juntos, e eu falei dessa passagem aqui, e eu quero finalizar a mensagem falando desta passagem. Quero falar de Matias. Atos capítulo 1, versículo 12. Tem alguém aí? Quem tá com Cristo aí, diga aleluia. Isso. Atos capítulo 1, versículo 12. Irmãos, veja só esse texto. Sabe o que acontece aqui? Eu vou falar o que aconteceu antes. Eles tinham acabado de ver Jesus ser assunto aos céus. Imagina, estavam todos eles no monte. E a Bíblia fala que Jesus começou a subir aos céus. Tinha ressuscitado e eles subiram aos céus. E aí apareceu os anjos, falou: varão galileus, por que estáis olhando para o céu? Assim como você viste ele subir, assim ele também vai descer. Eles tinham acabado de presenciar isso. Amém? Aí olha só, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém,
à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde estavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase de 120 pessoas, disse: varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, e que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua este campo se chama Aceldama, ou Aceldama, não sei como fala aqui. Isso é campo de sangue, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, conhecendo desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima nos céus, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado o Justo, chamado Barsabás, que tinha sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todo homem, olha aqui que está falando, tu, Senhor, conhecedor do coração de todo homem. O que Deus conhece? Continua aqui. Deixa eu achar aqui. Versículo 24. Mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por um voto comum foi contado com os 12 apóstolos, ou melhor, com os 11 apóstolos. Amém? Olha só, irmãos, veja esse texto. Alguém já tinha ouvido falar do Matias? Dentro do texto bíblico? Mas a Bíblia fala que Pedro falou assim: ó, vamos escolher alguém, porque lá no livro de Salmos foi revelado por meio de Davi que alguém tinha que tomar o lugar desse traidor e continuar o bispado, ou o chamado, ou o ministério. Agora olha a oração de Pedro: Senhor, tu és conhecedor do coração do homem. Agora olha a condição que é posta aqui, versículo 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Matias sempre esteve no meio deles, mas nunca ninguém ouviu falar dele. Ele estava servindo mesmo no anonimato. Deus exaltou ele no tempo certo, porque ele não desistiu. Ele
estava lá no meio, desde o começo. O texto aqui fala, começando desde o batismo de João, versículo 22. Irmãos, fazia 3 anos que Matias estava andando com eles, e aqui é a primeira vez que aparece o nome dele. Ele tinha um coração voluntário para poder fazer, ele não queria aparecer, mas no tempo certo Deus o exaltou. Eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, talvez você está no anonimato, talvez ninguém te conhece, é igual Davi, está lá no campo, ninguém sabe quem ele é, mas se você tiver com o seu coração humilde, simples, fica tranquilo, Deus vai te chamar lá onde ninguém está te vendo. Se você está fazendo do jeito certo, Deus vai te chamar de lá. Como diz o texto bíblico, Ele vai tirar você de trás das malhadas, porque você está fazendo do jeito certo. Você está fazendo com um coração sincero. Você está fazendo com um propósito correto. O seu coração é humilde. Você respeita os mais velhos, como eu comecei no início da mensagem. Você respeita as pessoas. Você quer ver o bem delas. Não para poder receber tapinhas nas costas, mas para você poder entender e para você poder cumprir o Evangelho. Você não fica expondo ninguém, porque você sabe quem você é. E quem sabe quem é, não precisa da aprovação dos outros. Se você sabe quem é, você não é motivado por aplauso, e também você não para por causa de, vamos dizer assim, de palavra contrária. Se você sabe quem é, você não é motivado por aplauso, e também você não para quando alguém te confronta, ou quando alguém fala mal de você, porque você sabe quem você é. Como eu sempre digo, se alguém falar mal, eu vou usar na primeira pessoa. Se alguém falar mal de mim, não é problema meu, é problema dele, porque eu sei quem eu sou. Quando o seu coração está voltado para a vontade de Deus, se alguém falar mal de você, você vai viver aquilo que a Bíblia fala. Fala bem daquele que te maldiz. Ora por aquele que te persegue. Porque eu só vou receber recompensa se eu fizer as coisas apresentando diante de Deus, não diante dos homens. Porque a mesma mão que levantou falando Hosana ao filho de Davi, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, foi a mesma mão que levantava e falava: crucifica-o. Toma cuidado, que a mesma mão que pode te aplaudir, amanhã pode te condenar. Se você procura a motivação das pessoas, o dia que você fizer alguma coisa errada, essa mesma pessoa que te aplaudiu vai te apunhalar. Tem alguém me entendendo? Então faça as coisas do jeito certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Dos olhos de Deus, seu trabalho não é em vão. E eu encerro com esse versículo de 1 Coríntios capítulo 14. Se não me falha a memória, deixa eu ir lá, porque não estava no script aqui. Está em 1 Coríntios, que fala assim, ó, que todo o trabalho do Senhor não é em vão. Todo o trabalho feito no Senhor não é em vão. Todo o trabalho que você fizer diante do Senhor não é em vão. Amém? Você pode aplaudir e glorificar o Senhor? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tu és santo, Deus. Tu
és santo, Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que todo trabalho no Senhor não é em vão. Amém? 1 Coríntios, obrigado Espírito Santo, capítulo 15, versículo 58. Senhor, nós queremos fazer as coisas da maneira correta. Que a Tua presença, Senhor, seja sobre a nossa vida. E que a gente não venha alcançar, Senhor, simplesmente o aplauso das pessoas, mas que a gente, Senhor, possa alcançar o Teu coração e fazer as coisas com um coração voluntário, sabendo que o Senhor é quem nos recompensa. Senhor, tira de nós, papai, esse desejo, Senhor, de querer ser promovido nas custas de alguém. Tira de nós, Senhor, esse pensamento maligno de querer ser promovido na desgraça dos outros. Tira de nós, Senhor, esse desejo de querer se aparecer mostrando, Senhor, infelizmente, papai, mostrando a dificuldade que a outra pessoa está passando. Que o nosso coração esteja totalmente voltado para a Sua vontade e que a gente possa viver, Senhor, os Seus planos e Seus propósitos. Senhor, que o nosso coração esteja direcionado a fazer a Sua vontade, em nome de Jesus. Muito obrigado. Você pode dizer amém? Você pode falar obrigado, Jesus? Quem entendeu a palavra de Deus aí? Levanta sua mão e fala assim comigo. Fala assim, ó, eu sei quem eu sou em Deus. Eu não preciso de aprovação humana. Não, agora só os vivos. Fala assim, ó, eu sei quem eu sou em Deus. Eu não preciso de aprovação humana, porque a minha recompensa vem do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia. Podem se sentar, queridos. Nós vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, em nome de Jesus. Você que vai ofertar esta noite, você que vai dizimar, segure aí na sua mão. Quero dizer, irmãos, que dá para quarta-feira protocolar os nossos documentos aqui. Então, creio que já vai dar tudo certo para a gente já derrubar e construir aqui. Então, gostaria de pedir aos irmãos que continuem ofertando, não só por necessidade, irmãos, porque a Bíblia fala que nós não devemos ofertar por necessidade nem com tristeza. Quem vive por necessidade não vive por propósito. Amém? Que você possa entender o propósito dos dízimos e das ofertas, não só por necessidade, mas também por entendimento correto do propósito. Quando eu sou fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, eu estou declarando que Ele governa toda a minha vida, até mesmo a minha vida financeira. Fiquei tão feliz hoje, recebi uma notícia que uma irmã aqui da igreja hoje ganhou um carro de presente. Eu vou deixar ela contar o testemunho. Ganhou um carro. Seja fiel ao Senhor. Continue com o seu coração voluntário. Não simplesmente por aquilo que Deus vai dar, irmãos. Deus, Ele não prova a bondade dEle simplesmente dando coisas pra gente. Ele provou a bondade e o amor dEle dando alguém pra gente, chamado Jesus Cristo. Os milagres são de graça, as bênçãos são de graça. Você não está comprando nada. Quando você é dizimista, quando você é ofertante, você simplesmente está falando assim, eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele me fez. Irmãos, a irmã Neuzinha aqui, ó, não conseguia aposentar. Deus, além de providenciar aposentadoria para ela, ainda ela conseguiu um trabalho. Então, tenha o seu coração voluntário, com um entendimento correto. Não é por tristeza,
não é por necessidade, mas é porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Segura a sua mão, a sua oferta, o seu dízimo. Vamos consagrar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento, porque até agora o Senhor supriu toda a nossa necessidade. Temos irmãos no nosso meio que não estão trabalhando. Pai, que a tua presença venha ao encontro de cada um dos teus filhos, e que uma porta aberta, abençoada, Senhor, se apresente a esse seu filho. Por isso, Pai, nós te pedimos, derrama da tua graça e da tua unção sobre cada empresário da igreja, cada funcionário, cada profissional liberal, cada autônomo, cada comissionado, que a tua unção seja sobre cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos no seu altar os dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Você que vai ofertar, você que vai dizimar, eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós já vamos encerrar a nossa live. Quero dizer rapidamente, dia 27 vai ter o nosso culto dos homens. Então, dia 27, culto dos homens. Terça-feira, ou melhor, agora sábado tem o culto dos jovens. Domingo, 3 cultos de louvor e adoração, às 9 da manhã, às 17 horas e às 19h30. E também temos na próxima semana, na terça-feira, o culto de oração. Venha participar. E no dia 27, como nós já falamos, o culto dos homens. Amém? Glória a Deus. Levanta uma das suas mãos. Que o Senhor possa abençoar a sua casa. Que você vá para a sua casa hoje praticando a humildade. Que o seu coração esteja direcionado para viver a vontade de Deus. E que você possa fazer as coisas com o entendimento correto. E eu creio que o Senhor vai te exaltar pelo seu coração sincero. Senhor, é o que eu te peço. Abençoe os seus filhos. Batizam eles com humildade para a sua honra e para a sua glória, no nome do teu Filho. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para sempre. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.